Salve entusiastas, meu nome é Marcelão e esse é o 58º vídeo da cronologia dos X-Men, o Retorno de Magneto, parte 2. Esses fatos foram mostrados na revista The X-Men, número 18, de 1966. Bom, vamos direto à história. Como foi dito no vídeo anterior, mostrado no vídeo anterior, os X-Men foram colocados, caíram numa armadilha arquitetada pelo Magneto, que pegou um a um, separadamente os X-Men, menos o Bob Drake, que está no hospital, se recuperando, e coloca eles dentro de uma esfera de aço, ligada a um enorme balão, que ele faz com que o balão levite isso constantemente. O objetivo é fazer com que os X-Men presos no interior da esfera morram asfixiados ou pela queda, que evidentemente num dado momento a esfera vai cair. Quando o Magneto presencia, ele está festejando o balão que vai subindo, sem parar com os X-Men dentro, ele sabe que provavelmente eles não vão conseguir escapar daquela armadilha que ele criou, ele se volta diretamente para a mansão Xavier, e decide destruí-la. Ele utiliza, segundo ele mesmo, uma fração do poder que ele tem para suspender toda a estrutura da mansão. Só que é engraçado que num dado momento ele pensa, mas por que eu vou destruir essa mansão, se eu posso morar nela? Foi um pensamento até interessante. E assim, é importante dizer para vocês que quando ele ergue na imagem que vocês vão ver aí, que é a imagem original dos quadrinhos que eu estou falando, você pode notar nitidamente que a estrutura do Bunker X, que eu chamo de Bunker X, que é aquela estrutura do subsolo, que tem toda uma tecnologia, toda a estrutura funcional, tecnológica, inclusive a sala de perigo, ela é feita no subsolo da mansão. E nesse momento, ou essa estrutura não está pronta, que a gente pode pensar dessa maneira também, ou ela ainda não existe. Porque o Magneto ergueu toda a mansão, fica aquela estrutura, aquele vão aberto na terra, das fundações, e dá para notar que não tem nada além disso. Mesmo porque se ele tivesse interessado justamente numa estrutura que tivesse uma tecnologia que ele pudesse utilizar, ele acessaria esse subsolo. Então o que ele faz? Ele coloca a mansão de volta no piso ali, nas fundações dela mesma. Ele entra na mansão com o objetivo de utilizar aquele local como seu novo quartel-general. À medida que ele está caminhando, todo o caos que foi causado pela elevação que ele fez com o poder dele vai se reestruturando. Ele chega até o escritório do Xavier, ele presencia o cérebro que começa a acionar o alarme dele pela a própria presença do Xavier, do Magneto, desculpa. E assim que ele nota, ele conhece o mecanismo cérebro, ele vê que é o rastreador de mutantes do Xavier, e rapidamente ele já destrói aquele mecanismo. Nesse momento ele percebe que está chegando um carro, ele percebe que estão chegando visitantes ali. Ele decide recepcionar os visitantes, que são os pais do Warren, o anjo, que eles foram lá para visitar o Warren. O Xavier permite que eles entrem na mansão. O Magneto. Desculpa. O Magneto permite que eles entrem na mansão e submetem os dois a uma hipnose. É interessante que o Magneto, e veja bem, gente, hipnose não tem nada a ver com telepatia. A hipnose que ele submete os dois é um transe que a gente pode até colocar como ele fala que é uma atração magnética, essa hipnose. Eu acredito que seja uma aprimoração de uma hipnose utilizada com o magnetismo, que ele faz com que o magnetismo seja utilizado para poder hipnotizar os pais do Warren. E faz com que eles subam até o andar superior, onde tem os quartos, ele dá uma sugestão hipnótica para que eles subam e durmam. E é o que eles fazem. E por que isso?
o Magneto ele decide que a partir das células, né, dos corpos dos dois que foram são os pais do Warren e geraram um filho mutante, que ele consegue criar um equipamento que consegue mapear essas células, né, que ele chama de seletor de células corporais. Com esse recurso, ele tem o objetivo de criar mutantes, né? Olha, isso é uma viagem dos anos 60, assim, da década de 60, porque é legal, né? Mesmo porque você está dizendo que não é não. Porque é muita viagem, né? Mas você vê que interessante, porque precisa, não é só, pô, você duplicar um ser humano é uma coisa absurdamente complexa, né? Mas ele utiliza os próprios recursos tecnológicos da mansão, ele reestrutura aquele maquinário todo para que ele utilize justamente para poder mapear as células deles e criar novos mutantes com os poderes que ele quiser. Olha só que coisa mágica, né? que ele decide fazer. Nesse meio tempo, o Xavier ele está preso ali com o deturpador mecânico de ondas mentais, olha o nome do maquinário, né? Como eu disse no vídeo anterior, esse mecanismo ele impede que o Xavier consiga se concentrar para poder usar o poder dele. Só que é assim, o Xavier mesmo comenta que o Magneto subestimou o poder dele. Porque ele tem o que ele mesmo chama de contra-ego. Ele consegue projetar a mente dele, né? Ele consegue projetar os pensamentos. É o mesmo recurso que ele utiliza para poder compreender a funcionalidade dos sentinelas, né? Ele consegue... isso ele vai fazer isso no futuro, inclusive para inserir informações nos seus alunos, tipo... eles aprenderem a falar várias línguas automaticamente, é uma coisa maluca que ele consegue fazer, né? Aí o que acontece? Ele com este recurso, ele começa a sobrecarregar o equipamento que está confinando ele ali, né? Aquele equipamento tecnológico. Só que à medida que ele faz isso, ele vai sentindo muita dor, né? Mas ele aumenta a tensão, vai aumentando a tensão mesmo, sentindo dor, até que ele consegue destruir o mecanismo. Destruindo o mecanismo, ele acorda os X-Men, né, um a um ali, e passa para eles o que está acontecendo, né, atualiza eles do que está acontecendo, né, que eles precisam resolver rapidamente esse problema. Enquanto isso, o Bob ele está ali no hospital, né, ele ainda está em delírio, né, no hospital. O médico pede para a enfermeira trazer um equipamento ainda experimental que eles têm ali. Porque olha só, e é bom que vocês saibam, a pele de gelo do Homem de Gelo é extremamente resistente e espessa. Então, materiais comuns, tipo lâminas, até tiros de armas de fogo, não conseguem penetrar naquela estrutura dele. O que consegue penetrar naquela película que eu já disse para vocês, que é uma película que o Bob Drake não torna o corpo dele gelo. Ele cria uma camada em cima da pele dele de gelo. E essa camada é extremamente resistente. O médico utiliza o recurso parece uma pistola, né? Mas é um equipamento de medicina que foi criado e é experimental, que tem uma agulha laser, olha isso, para poder furar a pele do Bob Drake. Ele utiliza esse recurso para poder colocar no corpo dele o que ele chama de uma sulfa, né, que são uma combinação de medicamentos que ele acredita que seja ideal para a recuperação do Bob. E ele consegue romper essa estrutura, né, da pele de gelo dele e inserir esse medicamento, né? Só que o Bob continua apagado, né? Ele fica meio frustrado a princípio, mas deixa o Bob ali dormindo para ver se a recuperação dele acontece finalmente, né?
Aí o que acontece? O professor, ele decide mandar uma informação, acessar a mente do Bob para tentar passar para ele, que ele nota na mansão que o Magneto está querendo fazer com os pais do Warren, né? Então ele envia uma informação telepática a longa distância, né, que eles estão muito alto. Então assim, o Xavier ele consegue acessar a mente do Bob, né, que está ali hospitalizado, e ele recobra os sentidos. Mesmo debilitado, ele se levanta, né, e ele vai para a mansão, né, usando os recursos que ele tem, ele vai até a mansão. Acontece uma outra coisa interessante, que é bom que vocês saibam, que é um outro errinho da Marvel. Porque assim, nesse meio tempo, quando o Xavier projeta a telepatia dele para entrar em contato com o Bob e pedir para ele auxiliar os pais do Warren na mansão, a história está mostrando que o Xavier também acessa informações da mente do Magneto. O que seria impossível, porque afinal de contas todos sabem que o Magneto utiliza aquele capacete que ele tem, é tecnológico. Ele cria uma proteção contra telepatas poderosos. Aquilo é a única coisa que faz com que o Magneto seja tão perigoso, não só com os recursos magnéticos dele, com o controle que ele tem sobre o magnetismo. Mas você vê só, o telepata, se ele entrar na cabeça de um ser, ele faz o que ele quiser. Sabendo disso, o Magneto criou esse recurso, essa proteção. Ou seja, o Xavier não teria como acessar as informações que são mostradas na narrativa e no roteiro. Mas que informações são essas? Como o Magneto conseguiu fugir do estranho, do alienígena estranho. Né? Eu vou falar para vocês como ele escapou, mas digamos que o Xavier não tem essa informação. Porque isso depende muito de você explicar dentro de um roteiro como que as coisas aconteceram. Mas o Xavier não teria acesso a essa informação. E é assim, o Magneto, ele foi levado aos confins da galáxia, ali para o planeta do Estranho, que coleciona vários artefatos alienígenas, né, em vários lugares que ele teve contato e tudo mais. O Magneto e o Groxo são criaturas que eles tiraram da Terra, né, para fazer parte do estudo dele no planeta dele. O Magneto ele comenta com o Groxo que os dois estão ali já há alguns meses. E isso faz com que o Magneto descubra um meio, ele encontra uma nave, algumas naves espaciais. Né? Isso é bem interessante, o quanto o roteiro é interessante nesse sentido também. Porque o Magneto encontra naves alienígenas, ele passa assim, automaticamente a controlar essas naves, né? São naves alienígenas, ele tem controle sobre essa nave. E ele decide, evidentemente, sair do mundo do estranho. O Groxo fica feliz da vida, né? Que vai acompanhar o mestre dele, né? Só que assim, quando o Magneto sobe na nave, ele dá um chute numa escada, e olha só, gente, que as viagens. Olha, que eu quero tudo. Primeiramente, todo mundo sabe que o Magneto voa, não voa? Ele tem poder de magnetismo, porque ele cria um campo magnético que voa. Só que ele fez uma escada para subir no foguete. Que é um foguete. A nave espacial é um foguete. E o Groxo sobe atrás. E ele chuta a escadinha. Você vê que nem o Magneto gosta de puxar saco. Ninguém gosta de puxar saco. E ele já devia ter feito isso há muito tempo. Já devia ter matado esse desgraçado desse Groxo há muito tempo, né? E é assim, mas você vê, coitado do bicho. Né? Eu não estou falando desgraçado, mas ele é abandonado lá. Você vê o quanto que o Magneto, né? Enfim, ele larga o coitado do Groxo lá e volta para a Terra. Porque assim, o que ele acha? Ele atribui os fracassos dele, que ele teve em não conseguir vencer os X-Men, aos outros, à Irmandade de Mutantes. Todas as vezes que ele enfrentou os X-Men, que ele apanhou, que eles não conseguiram vencer os X-Men, ele atribui isso não a ele, a fracasso dele também. Ele atribui à Irmandade de Mutantes. Então ele decide que a partir daquele momento ele vai atuar sozinho. Aqui, né? E, enfim, é o que ele faz. Ele volta, ele consegue utilizar a nave alienígena e volta para a Terra. Essa informação que eu estou passando para vocês, o Xavier diz que teve, mas não teve. Porque ele não conseguiria. Apesar de que, assim, desde esse número que está sendo narrado para vocês, desde o primeiro até agora, em nenhum momento a Marvel ou o Stan Lee
ele afirmou, ou fez qualquer menção, de que aquele elmo do Magneto é um elmo de proteção. Isso é mostrado no futuro, que eles criam esse lance aí, né? Que ele tem um equipamento tecnológico, é mostrado a parte tecnológica assim, a gente tem essas informações, vamos mostrar para vocês e tudo mais. Mas enfim, isso para explicar a volta dele, mas o Xavier não teria acesso a essas informações. Voltamos à Terra, né? Aí o que acontece? O Bob Drake chega à mansão. Chegando à mansão, ele vê, né, ele acessa, ele utiliza o recurso que ele tem de criar aquelas escadinhas, enfim, que ele consegue criar qualquer coisa de gelo. Ele chega até ao ponto onde os pais do Warren estão confinados, e o equipamento, ele vê ali pela janela que o Magneto está utilizando eles como cobaias para poder acessar células do corpo deles e criar os mutantes que ele quer do jeito que ele quer. Evidentemente que o Bob bloqueia a funcionalidade, do equipamento. O Magneto percebe e invade o local. Nesse momento, o Magneto, que já havia citado que o Bob Drake, para ele, é o X-Men mais fraco, isso é uma fala séria, né? Porque assim, se vocês forem ver, o X-Men mais fraco é o Anjo, né? Mas, enfim, ele decide que o X-Men, não sei se é pelo fato de ele ser o mais novo da equipe, né? Só que assim, o Bob ele consegue parar o maquinário do Magneto. O Magneto pega utiliza o poder magnético dele para poder levitar várias peças de metal que tem no ambiente para poder atacar o Bob. Bob cria os recursos que ele já havia treinado na sala de perigo, né, para poder desviar tudo aquilo. E ele meio que faz com que o Magneto caia mais na armadilha que ele cria. Ele faz um tobogã de gelo, né, que é até engraçado. Tem muita coisa que você vê assim nessa história dessa época que são cômicas, cara. Ele passa com um trenó debaixo da perna do Magneto. Enfim, aí ele desce a escada, o Magneto sai escorregando, né? Porque assim, ele inteligentemente acredita que se o Magneto não conseguir se concentrar, ele não consegue manifestar o poder dele. Mesmo porque é assim que o poder mutante funciona, né? Então ele consegue realmente fazer aquilo. Porém o Magneto, ele consegue, de alguma forma lá, se erguer para poder utilizar o poder dele para, né, sobrepujar o coitado do garoto ali. Voltando aos X-Men, eles já estão numa altura de mais de 2.500 metros, né? Que é uma coisa assim, próxima à subestratosfera. Eles sabem que o interior ali da esfera tem o oxigênio que existe só ali dentro. Então eles têm que, o professor X pede para a Jean utilizar o poder dela, a telecinese, para poder criar uma força contrária ao que o balão está fazendo, para impedir que suba mais. Ela faz isso, ela se concentra e consegue fazer com que o balão não suba mais, né? Aí o que acontece? O professor, eles já estão sentindo falta de ar, né? Alguns deles já comentam isso. O professor ele orienta o Cíclope a utilizar a rajada óptica dele da maneira mais cuidadosa e controlada possível para que ele consiga romper aquela esfera de aço, acertar o balão e fazer com que o balão esvazie de uma forma controlada, para que eles tenham uma queda controlada. E é o que ele faz, né? E assim, o legal é que o Xavier ele fala para Jean Grey que ela vai ter que usar o poder dela 15 segundos antes da esfera bater no chão, para poder frear a queda deles, né? Com o poder telecinético dela. E o balão cai numa velocidade X, a Jean consegue fazer aquele freio, né? Frear a queda, que eles evidentemente iriam morrer com a queda, né? Que essa é uma... E a queda deles faz com que a esfera chegue ali dentro do terreno da mansão, próximo ao confronto que o Magneto está tendo com o Bob. E o Bob está em maus lençóis ali. Aí assim, o Scott, o Cíclope utiliza a rajada óptica dele num disparo forte para poder romper aquela estrutura de aço. Os X-Men saem dali, evidentemente, eles notam, né, estão correndo na direção do Bob, que está em apuros.
o Cíclope utiliza outra rajada poderosa, rajada óptica dele poderosa. E é assim, o Magneto até comenta, olha que interessante, que o Cíclope já usou o poder dele algumas vezes, né, porque ele notou isso, e ele sabe também que o Cíclope, o poder dele funciona como uma bateria. Ele não teria como disparar uma rajada muito poderosa para fazer o Magneto recuar ou alguma coisa qualquer que seja. Então, assim, e eles sabem disso, os X-Men também sabem disso. O Fera vai utilizar a força dele, né? Ele ataca o Magneto com aquele golpe do Ariete, que é o golpe mais poderoso dele, com as pernas. Ele pula e bate com os pés para derrubar o Magneto ali. Evidentemente que o Magneto utiliza o magnetismo dele para impedir isso. E ele até comenta que ele não é indefeso, né? Tá longe de ser indefeso mesmo com a força do Magneto, mesmo se não tivesse o controle magnético que ele tem. O que é uma outra falha. Porque assim, nós já mostramos para vocês qual o nível de força que o Fera tem. Né? Mesmo, desculpa. Ele é o mais forte dos X-Men. Ele é o homem forte dos X-Men. E a força dele nessa época está entre 1 tonelada, ou seja, ele é muito forte. Nós já mostramos que ele consegue correr com 2 homens pendurados nele, né, quando ele jogava futebol americano e tudo mais. Os arremessos que ele faz, enfim, a gente sabe que o Fera é o homem forte dos X-Men. Portanto, o Magneto não conseguiria, sendo um homem normal, derrubar o Fera com um soco. Né? Assim, como eu faria isso? Né? Dentro de todos os estudos que eu fiz dos X-Men. Todo mundo, algumas pessoas, não sei se vocês, todo mundo que assistiu os vídeos, todos os vídeos que a gente vem trazendo para vocês, já mostraram que o Magneto utiliza uma roupa que ela é feita de metal. O traje dele é feito de metal. Né? Isso é mostrado nos quadrinhos. Porque o que poderia explicar ele derrubar o Fera, que é o homem forte dos X-Men, com um soco, sendo um homem normal, seria utilizando a capacidade, o controle que ele tem magneticamente, para fazer com que o soco dele, sendo que ele está com um traje de ferro, se tornar muito mais forte. Isso seria muito viável e funcional, a partir do momento que ele tem um traje de metal. Né? E é assim, inclusive, eu imagino que e assim, como eu falo para vocês, isso está nos quadrinhos. Tá? Só não foi bem utilizado no cinema, não foi nada muito bem utilizado no cinema, porque falta de estudo dos personagens, falta de interesse. Porque ele com um traje, e ficaria muito mais legal, falar a verdade, né? Vocês já imaginaram o Ian McClane, ou qualquer ator, colocar aquele traje de Magneto, vestir aquilo? Porque os X-Men utilizam as roupas de moléculas estáveis, porque é uma armadura para eles. Né? Mas no caso do Magneto, ele seria mais interessante ele utilizar de fato, a partir do momento que ele tem o controle sobre o metal, criar um traje de metal controlado, que o magnetismo que ele emite no corpo dele. Imagina, ele consegue configurar o que ele quiser. Inclusive aquela estrutura, aquele design do traje dele, que poderia até alterar, dependendo da agressão que ele sofre, ela podia alterar fisicamente, ia ficar lindo, maravilhoso. Isso seria muito funcional, mas enfim, seria a única maneira de explicar ele derrubando o Hank com um soco. Né? E assim, quando o Cíclope se prepara para atacar, ele fala, se você atacar, eu vou matar o Bob. Ou seja, como já foi dito anteriormente, o Magneto, ele teme até um certo ponto, nesta época, as rajadas ópticas do Cíclope. Só que o Anjo aproveita essa desatenção que o Magneto tem, num breve momento, e pega o Bob dali. Né? Aí eles se preparam, né? O Magneto começa a tentar acertar os X-Men, e os X-Men se preparam para contra-atacar, até que o Xavier fala que não há necessidade disso, que eles podem recuar. Eles até ficam surpresos que o Magneto está muito próximo a ele, né? Com medo, né, que o Magneto vai fazer alguma coisa com o professor, mas ele fala que não há necessidade dos X-Men continuar o ataque, porque ele conseguiu utilizar o poder dele de uma maneira inédita. Né? Ele faz uma projeção de pensamento que foi a maior que ele fez até então. Ele faz com que a mente dele, né, se projete além do planeta. Né? É como se ele enviasse um sinal. Né? E esse sinal é recebido pelo estranho, que retorna para buscar, né,
bonequinho dele, né? Fala, ah, danado, você fugiu, né? Agora vou pegar você. E o estranho de fato aparece. Né? Ele vem, pega o Magneto de novo e leva embora. O Magneto, rodou. Enfim, aí ele leva o Magneto embora, né? Os X-Men, eles notam que tudo que estava sendo feito, né? Pelo Magneto, que tinha criado toda aquela estrutura para criar e já estava conseguindo reestruturar a forma física dos mutantes que ele havia programado. Os X-Men desligam aquele equipamento. Eles, evidentemente, que mascaram tudo aquilo que aconteceu dentro da mansão, até os pais do Warren acordar, evidentemente com o auxílio do Xavier, né? Aí eles fazem aquela confraternização com a família do Warren, todo mundo feliz, comendo na mesa, jantando, todos felizes, sorridentes, né? E é assim que acaba essa história. Enfim, o que eu tinha para dizer para vocês dessa história é isso, né? Esse vídeo deve ter ficado um pouco mais longo, mas tudo que foi dito foi necessário dizer. Não esquece de se inscrever no nosso canal, que é muito importante para a gente. Dar um like aqui para os vídeos, que é muito mais importante ainda. Um abraço, até o próximo vídeo.